today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa nossa segunda videoaula sobre calorimetria, eu quero falar com vocês agora a respeito dos processos de propagação de calor. Quero falar com vocês a respeito do processo de condução, do processo de convecção e da radiação térmica, tá? Então é o seguinte, nessa nossa segunda videoaula eu vou dividir ela em três partes. Numa primeira parte eu vou definir com vocês os processos de propagação de calor, vou falar sobre a condução térmica, a lei de Fourier, né? Na segunda parte eu vou falar sobre o processo de transmissão de calor por convecção, e na última parte eu quero falar sobre a parte de radiação térmica e sobre o vaso de Debye, beleza? Que é a nossa garrafa térmica, tranquilo? Então, primeira coisa, vamos falar então sobre o processo de propagação de calor. O que eu defino como sendo a propagação de calor? Nós sabemos que o calor ele é uma forma de energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e isso até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tiver dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo mais quente sempre vai transferir calor para o corpo mais frio, até que esses dois corpos entrem no chamado equilíbrio térmico. Agora presta atenção. A forma como esse calor vai se propagar pode ser de três tipos, beleza? Esse calor ele pode passar do corpo mais quente para o mais frio, através do processo de condução, ele pode passar por convecção e ele pode passar por radiação ou irradiação térmica, certo? Então, ou seja, nós temos três formas de propagação de calor, beleza? Vamos começar então com a parte de condução térmica. O que nós definimos como sendo a condução térmica? O processo de propagação de calor por condução é o processo de transmissão de calor que é feito de partícula por partícula, sem que haja o transporte de matéria de uma região para outra. O que isso significa? Presta atenção. Significa dizer o seguinte, que o calor ele vai ser transmitido de partícula por partícula, ou seja, veja bem, vamos supor que eu tenho aqui uma determinada barra de ferro, uma barra qualquer, certo? E essa barra ela é composta de quê? De partículas, de moléculas, correto? Dizer que a condução ela ocorre de partícula por partícula significa dizer o seguinte, significa dizer que eu vou aquecer uma extremidade dessa barra, vou fornecer calor para uma extremidade dessa barra. O que vai acontecer? Essa partícula aqui ela vai aumentar o seu grau de agitação molecular. Quando ela aumenta o seu grau de agitação molecular, ela faz com que a partícula do lado comece a se propagar, comece a agitar mais rapidamente. E isso vai acontecendo de partícula por partícula. Então, ou seja, a transmissão de calor por condução é aquela transmissão de calor que ela é feita de partícula por partícula. Ou seja, quando eu aqueço uma determinada barra de metal, por exemplo, o que vai acontecer? Essas moléculas que estão em contato direto com o fogo, com a energia térmica, elas vão aumentar o seu grau de vibração molecular, certo? Como elas aumentam o seu grau de vibração molecular, elas começam a vibrar com maior intensidade, então elas encostam na partícula do lado, que vai começar a vibrar com maior intensidade, e esse processo vai acontecendo de partícula por partícula até que toda a barra esteja o quê? Aquecida igualmente. Beleza? Então, ou seja, o processo de transmissão de calor por condução é aquele processo de transmissão de calor que ocorre sempre de partícula por partícula, até que todo o material, toda a barra, tem a mesma temperatura. Isso é o que nós chamamos do processo de transmissão de calor por condução térmica. Agora, existe uma relação importante, porque o processo de transmissão por condução, ele ocorre especialmente em materiais sólidos, beleza? Então a condução térmica, para ela ocorrer, é necessário que nós tenhamos materiais o quê? Sólidos, beleza? Por que a gente tem isso em materiais sólidos? Porque nos líquidos e nos gases acontece outro tipo de transmissão, que é o que a gente chama de convecção. Então a condução térmica ela ocorre especificamente nos materiais sólidos, em especial nos metais, beleza? Por que em especial nos metais? Porque existe uma regrinha que diz o seguinte,
que quanto melhor condutor, quão melhor condutor de eletricidade esse material for, melhor condutor de calor ele vai ser. Então, ou seja, se o ferro, o cobre, o ouro, os metais, de uma maneira geral, são bons condutores de eletricidade, eles automaticamente passam a ser também o quê? Bons condutores de calor. Tá? Isso é uma regrinha. Então, só revisando aqui, o que é a condução térmica? A condução térmica é o processo de transmissão de calor que é feito de partícula por partícula, sem que haja o transporte de matéria, ou seja, a matéria ela não vai sair de um ponto para outro da barra. Isso dizer que é de partícula por partícula significa dizer que essa partícula vai aumentar o seu grau de agitação e esse grau de agitação vai ser transferido para todas as partículas que compõem o material. E essa condução ela acontece especificamente nos corpos sólidos, beleza? E em especial nos metais, obedecendo sempre a regra de que quanto melhor condutor de eletricidade ele for, melhor condutor de calor ele vai ser. Uma outra coisa que a gente pode falar com relação à condução térmica é que eu posso determinar a potência de transmissão de calor nos condutores sólidos. Beleza? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que eu posso determinar matematicamente o fluxo de calor dessa extremidade da barra até a outra extremidade da barra. Correto? Beleza? Para a gente determinar esse fluxo de calor de um ponto a outro da barra, nós vamos usar o que nós chamamos de lei de Fourier, ou a lei do fluxo de calor. O que esse fluxo de calor mede? Ele mede a potência térmica do meio no qual o calor se propaga. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, aqui eu tenho uma parede, por exemplo, beleza? Tem uma parede aqui qualquer, do lado de cá eu tenho a temperatura externa e do lado de cá eu tenho a temperatura interna de uma casa, por exemplo. Beleza? É possível que o calor externo à casa seja transmitido para que o calor externo seja transmitido para a parte interna da casa? Sim. Beleza? E isso vai depender do fluxo de calor pelo material, ou seja, vai depender do fluxo de calor por essa parede. O que esse fluxo de calor na parede faz? Ele mede a transmissão de calor do lado externo para o lado interno da casa. Beleza? E para a gente fazer isso, nós temos que usar o que nós chamamos de lei de Fourier. A lei de Fourier, ela mede justamente esse fluxo de calor. Esse fluxo de calor ele é determinado pela equação Φ é igual a quantidade de calor pelo tempo. Beleza? Ou seja, o fluxo de calor, ele mede a potência térmica de transmissão de calor do lado externo para o lado interno. Então, ou seja, se ele mede essa potência de transmissão, ele leva em consideração a quantidade de energia que está sendo transmitida e o tempo que ele vai gastar para transmitir esse calor. Beleza? Então, ou seja, o Φ, ele representa o fluxo magnético, fluxo térmico, desculpa, o que representa a quantidade de calor que está sendo transmitido do lado externo para o lado interno, e o ΔT leva em consideração o tempo que isso vai ocorrer. Tá? Essa equação ainda pode ser escrita como sendo o quê? K vezes A vezes Δθ sobre L. Beleza? O que essa equação está me falando? Ela está me falando o seguinte, que o fluxo de calor ele depende da constante de condutividade do material, da área do material, da variação de temperatura entre o lado externo e o lado interno e do comprimento do material. Beleza? Então, ou seja, aqui eu tenho o fluxo de calor, aqui eu tenho a quantidade de calor, aqui eu tenho o tempo que vai gastar para esse fluxo, para ocorrer essa transmissão de calor, beleza? Aqui eu tenho o que nós chamamos de condutividade térmica do material, aqui eu tenho a área do material, a variação de temperatura do material e o comprimento do material. Então, ou seja, quando eu olho para essa equação, eu estou vendo aqui o seguinte, ó, que o fluxo de calor ela é diretamente proporcional à quantidade de calor e inversamente proporcional ao tempo, ou seja, uma potência de transmissão de calor. Mas eu estou vendo aqui também que o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à constante de condutividade, à área e à variação de temperatura. Ele é inversamente proporcional ao comprimento.
O que isso significa? Significa dizer que o fluxo de calor ele depende diretamente da condutividade do material. Então, cada material vai ter uma própria condutividade. Então, por exemplo, a gente tem muita aplicação disso dentro da engenharia, dentro da arquitetura. Então, por exemplo, um engenheiro, ele quer construir uma parede, ele quer construir uma casa que dentro da casa fique o mais fresco possível durante o dia. Durante o dia, por exemplo. Então, o que esse cara, o que ele tem que fazer? Ele tem que arrumar um determinado material, ou seja, que tem uma certa constante de condutividade, onde o fluxo de calor vai ser o quê? Grande, certo? Ou vai ser pequeno. Então, ou seja, quanto maior for essa constante de condutividade, maior vai ser o fluxo de calor. Beleza? E quanto mais grossa, por exemplo, for essa parede, maior for o comprimento dessa parede aqui, menor vai ser o fluxo de calor. Então esse fluxo de calor é como nós vamos fazer para determinar a transmissão de calor do lado externo para o lado interno, por exemplo, de uma casa, ou de uma extremidade à outra de uma determinada barra de ferro. Tá? Então isso é o que nós chamamos de lei de Fourier, o fluxo de calor, que é a única equação matemática dentro dessa parte de transmissão de calor. Tá? As unidades aqui, deixa eu só reescrever a equação aqui. Então, quando a gente olha para a equação da lei de Fourier, do fluxo de calor, a gente tem aqui, por exemplo, que o fluxo de calor é igual a Q sobre ΔT, ou o fluxo de calor pode ser escrito como sendo o quê? K vezes A vezes Δθ sobre o comprimento, beleza? Então, quando eu olho para essas duas equações aqui, eu tenho que ver. Então, por exemplo, o fluxo de calor, ele é dado em watt, ou em calorias por segundo. A quantidade de calor ela é dada em joule ou em calorias. O tempo ele é dado em segundos. A área é dada em metro quadrado ou centímetro quadrado. O comprimento é dado em metros ou em centímetros. A constante de condutividade é dada em watts por metro Kelvin ou calorias por segundo centímetro grau Celsius. Tá? Então aqui eu representei as duas unidades que vocês vão usar. A unidade prática ou unidade no sistema internacional. Tá? Então aí vai depender dos dados do problema do exercício que você tiver. É como eu disse lá na primeira videoaula em calorimetria. Você tem que levar em consideração a sua grandeza mais complicada. Então a mais complicada aqui não é a constante de condutividade, que eu tenho mais de uma grandeza física representando ela. Então, ou seja, acompanha ela. Ou seja, se a sua condutividade for dada no sistema internacional, use todas as outras unidades de medida no sistema internacional. Se a sua condutividade foi dada em unidade prática, use todas as suas outras unidades de medida em unidade prática. Beleza? Certo ou não? Tá? Continuando aqui, para a gente fechar essa aula sobre propagação de calor, vamos falar a respeito disso aqui. Há duas observações a respeito da condução de calor. Primeira observação. A condutividade térmica ela é uma constante de cada substância. E quanto maior o seu valor, melhor condutora ela será. Beleza? Lembra da sua equação. O fluxo de calor ele é dado pela relação K vezes A Δθ sobre L. Que é que essa equação estamos falando? Estamos falando o seguinte, que o fluxo de calor, a transmissão de calor de um ponto para outro numa barra, é diretamente proporcional à sua constante de condutividade. Então, quanto melhor condutora for o material, melhor vai ser o fluxo de calor. Então, mais fácil vai ser transmitido o calor de um ponto para outro. Beleza? Se você pega, por exemplo, vai fazer sua mãe, alguém está fazendo, você está fazendo um arroz, por exemplo. Se você deixar a colher de arroz dentro da panela, certo? Se essa colher for de metal, mesmo que a extremidade dela não esteja em contato com o fogo, ela vai aquecer, porque o material é um bom condutor de calor. O mesmo não ocorre se você for fazer isso com a colher de madeira. Certo? A madeira ela é uma má condutora de calor, ela é uma má condutora elétrica, certo? Então, ou seja, a condução térmica dela vai ser diferente. Então, o fluxo de calor ela é diretamente proporcional à sua condutividade. Quanto maior for essa constante de condutividade, melhor vai ser a transmissão de calor. Segunda observação, durante o regime estacionário de calor, cada ponto da barra ao longo de seu comprimento apresenta uma temperatura diferente, que diminui gradativamente da maior para a menor temperatura. O que isso significa? Que se você colocar fogo numa extremidade
da barra, certo? Aqui eu vou ter partículas altamente energéticas e à medida que você vai afastando do fogo, você vai caminhando para longe do fogo na barra, o grau de agitação vai diminuindo, certo? Isso significa dizer que durante esse regime estacionário de calor, a temperatura ela diminui gradativamente da maior para menor temperatura, ou seja, próximo do fogo eu tenho uma maior temperatura, eu tenho um alto grau de agitação molecular, e mais afastado do fogo eu tenho um baixo grau de agitação molecular e eu tenho uma temperatura menor. Beleza? Então essa é a nossa ideia sobre a parte de condução. Eu volto daqui a pouco com a ideia de convecção térmica. Beleza? Então um abraço e até mais. Tchau! About you now.